Salve, salve, nação! Saudações! Feliz demais com a vitória do Mengão. Segue o líder, Flamengo 2, São Paulo 0. Ficou barato pro São Paulo, hein, galera? 2-0, cara. Olha, era pra ter sido uns 4, hein? No primeiro tempo, o goleiro Rafael salvou o time do São Paulo, né? Bem, dito isso, Flamengo líder, isolado, com 24 pontos. Melhor ataque, melhor defesa, melhor em tudo, né? Feliz pela vitória e triste pela lesão do Ayrton Lucas. Cara, vocês viram o tamanho do corte na perna dele? Tomara que não seja nada grave, galera. Tomara que seja só o corte. E mesmo assim vai demorar um pouco para ele voltar, né? Até cicatrizar, porque o corte foi bem fundo. Bem, Deus abençoe aí o Ayrton Lucas, que ele se recupere rápido e volte logo, né? Tá feliz com a vitória? Comente aqui. Segue o líder. Vou ler o seu comentário. Vamos ver aqui então agora o Equipe F da ESPN Brasil repercutindo o líder do Brasileirão. O Flamengo voltou com tudo no Campeonato Brasileiro. Atropelou o São Paulo. 2-0 ficou baratinho. E vamos pro vídeo, né? Deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Os créditos são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Para falar da vitória do Flamengo 2-0 no Maracanã, jogo agitado de um Flamengo que dominou a partida. No fim, o São Paulo até tentou buscar o empate, estava 1-0 e no finzinho, Wallacian, esse nome é maravilhoso. Eu adoro o Wallacian, fez um ótimo Mundial e está ganhando sua minutagem nesse momento em que o Flamengo tem a questão Felipe Luiz e Pedro. Mas vamos falar da vitória do Flamengo e, ao mesmo tempo, da situação no São Paulo, que continua bastante preocupante. A gente vai colocar os lances na tela. Silas, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breler. Boa noite pro fã do esporte também. Não dá para colocar o áudio do teu filho, não, Felipe? Aquele que ele mandou pra gente? Meu filho, ele tá incomodado com algumas coisas nesse sábado. Tudo bem. Favorito, o Flamengo, seria contra qualquer equipe hoje no Maracanã, né? Olha aí, descobrimos mais um jornalista São Paulino, hein? Eita, Felipe. Primeiro tempo muito bom do Rafael, né? Essa é a grande verdade. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo. São Paulo, depois da entrada do Ferreirinha, melhora, mas algumas coisas elas são faladas no vestiário. Volta do Crespo, né? Ali, de novo para o São Paulo, último campeão paulista, né? Tenho certeza que o Crespo falou, tanto para o Marcos Antônio como para o Sabino, fecha a perna esquerda do Luiz Araújo. Nenhum dos dois fizeram isso. Ou seja, ele pegou a bola, óbvio que se ele está jogando do lado direito do campo, é para ele usar a perna esquerda, uma tabela, para a passagem do lateral direito, para jogar para dentro e tirar, como ele já fez outros gols assim. E o Marcos Antônio deu para ele tudo aquilo que ele queria, assim como o Sabino também. Então, não tem muito o que reclamar, não. Vitória merecida do Flamengo. Breiner Pires, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Silas. Boa noite pro fã de esportes. O domínio do Flamengo inegável. Flamengo que sem o Gerson, o Felipe Luiz teve a sacada de colocar o Alan. Alan um pouco mais recuado, quando precisava baixar ali para a linha dos zagueiros para fazer a saída de bola, era o Alan quem tinha essa missão principal. Jorginho com um pouco mais de liberdade. O jogo fluido do Flamengo permaneceu, embora no primeiro tempo tenha, não digo nem faltado capricho, mas faltado mais sorte para o Flamengo nas finalizações. O Bruno Henrique nessa arrancada leva sozinho, o cruzamento é perfeito para o Plata, mas ele acaba chegando um pouquinho ali fora do tempo, né? A bola vai um pouco para trás, mas ainda assim o Flamengo muito melhor no primeiro tempo. A única oportunidade do São Paulo até o gol do Flamengo foi essa com o Cédric, que bateu mal. Muito mal. Mas o Flamengo defensivamente consegue ser muito sólido porque todo mundo tem o trabalho defensivo. Todo mundo ajuda a marcar no Flamengo. Então o São Paulo, com 3 zagueiros, o meio-campo mais recheado, né? O Crespo estreando e tentando, de certa forma, fazer um jogo de mais resistência. Mas ainda assim, em muitos momentos era presa fácil ao Flamengo, porque tem jogadores com uma intensidade muito alta lá na frente, não só com a bola, mas também quando perde, quando precisa retomar, e o Flamengo não dava muito respiro. Aí, golaço do Luiz Araújo, entendo o ponto do Silas, né? Fecha a perna esquerda, não deixa bater, mas esse pontinha canhoto, ainda mais como o Luiz Araújo,
rápido, que você sabe que sempre... Luiz Araújo, Marinho, Leonel Messi. Hoje em dia o futebol inteiro. Não é? Vai cortar para esquerda. Antony, Estevão, pode... Você sabe que vai cortar para a esquerda, mas ainda assim é difícil marcar, porque o Luiz Araújo tem habilidade, é rápido, né? Tem uma boa batida na bola. E aí o Wallace Yan fechando um placar merecido para o Flamengo, né? 67 mil torcedores no Maracanã, os rubro-negros com saudade de assistir o time em loco, de assistir o time no Maraca, prestigiando uma boa vitória do Flamengo. O favoritismo já era esperado. O Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né? De preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, vai ter de lidar com algumas limitações de elenco. Hoje não teve Lucas, hoje não teve Lucas Ferreira, 2 jogadores que seriam fundamentais para dar mais saída, para dar mais transição ofensiva para o São Paulo, mas o Flamengo, evidentemente, foi o melhor time no Maracanã, mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja, que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Só uma lesão, que não tenha tido nenhuma fratura. Bem lembrado. Silas, cara, foi feio, né, cara? Vocês viram o tamanho do corte, galera, na perna do Ayrton Lucas? Nossa, cara, eu fiquei preocupadíssimo. Deus abençoe ele aí, que não seja nada tão grave, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa para falar, eu vou acionar também o Rafael Marques, quero saber o ponto de vista do Rafael geral sobre o jogo, depois a gente vai em alguns detalhes. Lembrando, o Inter venceu no fim, 1-0 vitória, sai da zona de rebaixamento, não é o São Paulo que entra ainda, tem outros jogos, São Paulo pode aí terminar numa situação bastante complicada nessa rodada, mas independentemente disso, a situação é complicada. Rafael Marques, seja bem-vindo, boa noite para você. Esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Olha, Felipe, boa noite para você, para o Silas, para o Breiner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Acho que ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breiner sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo... Opa, tem direitos autorais aqui, então deixa eu só mudar a tela aqui, pessoal. Aí, beleza, vamos lá. Terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cédric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque, e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo, ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir, o Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele, e no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0, que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para 2 ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupa um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu estou muito com... fazendo um comparativo, se o São Paulo tivesse o Textor, o Crespo teria problemas. Porque né, o Textor disse, não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG. E aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante. Mas, de fato, primeiro tempo São Paulo não jogou. Foi um ataque contra a defesa, mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí. É o pós-mundial. Então... tem a vitória? Tem. Tem os 3 pontos? Tem. Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também. Mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né? A retomada. A história do Pedro e do Felipe Luiz, para a gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo 2-0? Pedro, boa noite para você.
Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo do Equipe F, quem acompanha a gente de casa agora, enfim, quem acompanha de qualquer lugar, né? Hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar, Disney Plus facilmente. Então, um grande abraço a todos. Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, a torcida do Flamengo vibrando muito empolgada até, depois do gol do Wallace An, principalmente, que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67.359 presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação, mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, num nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de Pedro, pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Filipe Luiz, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo na torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro, o Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã. Então, torcedores empolgados nesse sentido, e mesmo quando o Flamengo tinha dificuldade na pontaria, né, porque poderia, de alguma maneira, o Pedro fazer falta nesse sentido, a torcida balançar demais, gritar o nome dele de alguma maneira de protesto, não houve isso. O Plata perdeu um gol no primeiro tempo, o Flamengo perdeu algumas chances importantes, foi para o intervalo com 0-0, mas não houve nada nesse sentido. Então o Filipe Luiz apoiando, batendo palma para os jogadores quando perdiam chance, tentando de qualquer maneira incentivar os atletas dentro de campo e pegar alguma oportunidade. Então ele depois colocou o garoto Wallace An, ele fez o gol ali no rebote, como centroavante típico mesmo, enfim, e sacramentou essa vitória de 2-0. A temperatura a gente vai sentir mais depois pela coletiva agora, pela zona mista, como é que isso afetou, mas de certa maneira ameniza já uma vitória de 2-0 em liderança do Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada no ambiente. Se tivesse um resultado negativo, aí sim balançaria demais. Mas a torcida do Flamengo, agora a arquibancada, olha aqui para trás, a arquibancada já bem mais vazia, escoou legal, o pessoal sai daqui com um sorriso de orelha a orelha. Felipe. Galera, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para vocês a entrevista coletiva do Filipe Luiz na íntegra. Então deixa o sininho ativado aí para vocês acompanharem aqui no nosso canal, tá bom? Valeu, Pedro. Qualquer novidade por aí, só chamar. Sei que tem todo aquele trabalho coletivo, a zona mista e tudo isso. Você, fã de esportes, vai acompanhar aqui na ESPN e também no Disney Plus. Turma, vamos lá. Flamengo, eu acho que tem essa questão que o Rafa trouxe da ausência do Gerson, que é definitiva, ele saiu do clube, e a do Pulgar, que é por um bom tempo pela sua lesão. Como é que a gente viu o Flamengo nesse sentido? E o setor ofensivo, sem ainda trazer o Pedro, embora eu vou querer ouvi-los sobre a situação do Pedro e tudo mais, esse setor ofensivo é o mais móvel, que parece mais competitivo, na visão do Filipe Luiz, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, meiuca e ataque. Começa aí, Breno, vem junto Silas e Rafa também. Então, vi como uma escalação interessante do Filipe Luiz, uma boa proposta, né, para suprir a ausência do Gerson, adiantar o Jorginho, que tem mais qualidade técnica, tem mais visão de jogo, característica diferente, o Gerson tem mais força, ele consegue arrastar mais a marcação, tem até o drible, eventualmente, quando jogava aberto pelo lado direito, mas o Filipe Luiz vai moldando de uma maneira diferente, mas não dá para dizer que o Flamengo não tem opções. O Felipe conseguiu encontrar uma situação ideal para o meio-campo. Na frente, eu vejo que não tem mistério, Felipe. Hoje, a realidade o Pedro é banco do Flamengo. Para mim, pode até variar de um jogo ou outro quando voltar, quando aparar as arestas, mas a realidade é que, para a ideia do Filipe Luiz, para o que o time joga, e principalmente nesse sistema, eu vejo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo como a formação ideal.
E aí resolve um problema do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique volta a jogar na posição ideal, mais aberto. E hoje, em determinados momentos, no primeiro tempo, o Bruno Henrique lembrou aquele Bruno Henrique Prime de 2019. Na ponta esquerda, com velocidade, fazendo facão, o tempo inteiro incomodando a defesa adversária. Até achei que o cartão amarelo que ele tomou ali por aquela bicicleta, o Wilton Pereira Sampaio viajou ali, dá uma bicicleta. Foi injusto esse cartão, cara. Ele acerta a bola e depois resvala no jogador de São Paulo. Foi injusto. Para mim não era para nem ter sido marcada a falta. Mas vejo que o Flamengo resolve alguns problemas com o Plata ali. E você falou, Felipe, da criação do São Paulo. São Paulo criou pouco. Mas o Flamengo, quando joga no seu nível habitual, é um time que joga e não deixa jogar. O Flamengo não tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro à toa. E a gente viu isso no Mundial de Clubes também. É um time que tem a bola, tem volume e quando perde, os caras desesperados para roubar. E aí o Plata faz esse trabalho de forma incansável, o Bruno Henrique também. O Luiz Araújo talvez seja o menos talentoso dos atacantes. Marcou um golaço, participou do outro. Mas bola por bola, talvez seja o que menos encante. Mas sem a bola, faz um trabalho exemplar. E isso diz muito porque o Pedro não joga. O Pedro não consegue atuar nessa rotação. Eu penso totalmente diferente do Breiler, cara. Pra mim, o Luiz Araújo está encantando, velho. Ele vem sendo um dos principais atacantes, né? Nossa, né? Junto com a Arrascaeta ali, que é o nosso goleador também. Rotação sem a bola. E o Flamengo, para se defender, precisa jogar assim. Os caras marcando lá na frente com essa intensidade. E o São Paulo sofreu. Mesmo até no começo do primeiro tempo, com uma boa organização na saída de bola, o Flamengo conseguia pressionar e retomar, porque faz isso muito bem. Uma das principais virtudes desse time do Felipe Luiz. Ô Felipe Breira, eu vejo assim, a análise, ela é simples de fazer. Se você pega Jorginho faz gol? Faz gol. O Alan não. Mas e aí, Luiz Araújo? Faz gol. Arrascaeta? Faz gol. E o Arrascaeta nem jogou tão bem hoje, hein? Bruno Henrique, faz gol? Faz gol. O Wallace faz gol? Faz, tanto que fez gol. Plata, faz gol? Até os zagueiros, quando vão pro ataque, fazem gol. Não, teve um escanteio na área que acho que foi o Léo Pereira que cabeceou e o Rafael, mais uma vez, fez uma grande defesa ali. Aí você vai pro São Paulo. André Silva, tá ali entre os goleadores. Oscar, não é o cara que é goleador. O Lucas, sim. O Lucas é um cara que chega mais. O Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia. Aí você tá jogando com 3 zagueiros. Se você tá jogando com 3 zagueiros, os teus beiradas têm que chegar. O Ayrton Lucas no Flamengo chega. Chega e chega muito e chuta de fora da área. O Cedric, a gente viu que ele é um bom marcador, ou Cedric, mas do meio de campo pra frente, não é aquele cara que tá sempre ali. A gente olhando um pouco pra Copa do Mundo de clubes, o Hakimi fez uma jogada, ele é marroquino, né? Sim. Do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. Absurda a jogada que ele fez. Contra o Bayern de Munique. Ele dribla todo mundo, lá pela direita, rola e o Dembélé de direita vai e faz o gol. Então, quando você está jogando com ala, os alas precisam ser parte, assim, muito integrante do ataque. Aí a gente vê o lance do Cedric, tinha um jogador ali, não sei, acho que é o Marcos Antônio que está ali pedindo a bola, ó. Do lado do Wilton Pereira ali, ó, e ele não passou. Mas dava pra dar chutar melhor, né? Não, aquela bola. Até acho que ele podia chutar, mas você tem que tirar. Tanto que o Wesley faz uma jogada parecida, dribla pra dentro e tira no chão. O Rafael faz outra linda defesa. Sim. Então, assim, a conta e a análise é simples, é essa. Você tem no São Paulo um jogador que tem gol, que é o André Silva, e os outros todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluindo os 2 alas, que não tem gols. O melhor Palmeiras que a gente viu jogar nos últimos anos, todo mundo fazia gol, só o Everton, goleiro, que não fazia gol. Os zagueiros faziam gol, os 2, os atacantes todos faziam gol, os volantes todos faziam gol. Então, eu acho assim, quando você está numa situação como essa que o Crespo está vivendo hoje, o Luciano estava fora, né, por cartão, o Lucas Moura tá por lesão ainda, mas vocês têm uns meninos lá. O Ferreirão também estava fora, acho que por lesão, alguma coisa assim. Ou seja, quando entrou o Ferreirinha, melhorou o São Paulo, porque o Ferreirinha também tem gol, mas era muito pouco e o Crespo vai, sabe? Eu critiquei a saída do Zubeldia, porque eu achava que não era o Zubeldia, e eu também acho que não vai ser o Crespo agora que vai dar
que vai resolver os problemas do São Paulo, porque os problemas do São Paulo estão dentro do campo. Basicamente é isso. Deixa eu jogar pro Rafa, voltando pro Flamengo, Rafa, essa história do ataque, da solução no meio de campo, você já abordou mais o seu primeiro comentário. O ataque, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E aí eu pego o que disse o Breira o Pedro hoje é banco. E eu falo, é um banco à frente do Wallace ou atrás? Porque eu acho que esse bobear é o debate, hein? Mas será que não tem a ver, Felipe, com a declaração do Couto, até pode, mas o Wallace tá jogando. Não me parece que quando o Pedro voltar, assim, ele volta jogando. E tem estrela, moleque. E o moleque, exatamente. O Wallace está quase mais para entrar no debate se já ou é titular ou tem que jogar mais tempo do que exatamente uma posição dele no banco. Quero te ouvir. Mas parece que é onde o Felipe gosta dele, né? Quero te ouvir, Rafa. Em relação a essa questão do centroavante, né? Sim, Silas, acho que o Felipe Luiz gosta do Plata por dentro, mas na verdade a primeira tentativa foi o Bruno Henrique, né? E o Brenner falou sobre isso há pouco, é um pouco sacrificante demais para o perfil de jogo do BH colocá-lo centralizado. Ele precisa receber essa bola de frente e partir para 1 contra 1 contra o zagueiro adversário. A velocidade, a explosão são características do jogo que ele só consegue desenvolver se ele receber essa bola de frente. Como um pivô, como um centroavante, por mais que seja um homem de movimentação, fica mais difícil para ele contribuir coletivamente. O perfil de jogo dele não permite isso. O Plata já tem mais recursos técnicos de retenção de bola, é um jogador forte. Hoje teve um lance no primeiro tempo que ele chegou um pouquinho fora do timing do cruzamento e pegou de primeira, a bola passou perto da trave. E tiro de finalizador ele também tem, talvez seja uma alternativa interessante. Respondendo a pergunta entre Pedro e Wallace, é difícil falar isso cacifando, né? Com toda certeza o que está na cabeça do Felipe Luiz. Mas eu acho que os fatos falam por si. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, até agora não está explícito para ninguém se quem tirou o Pedro do jogo foi a diretoria ou se foi o treinador. Há informações de parte a parte. É preciso, inclusive, esperar a coletiva do Felipe Luiz. Há muito tempo que uma coletiva não era tão aguardada assim, para a gente poder ouvir do treinador qual é, de fato, o enredo da história do afastamento do Pedro. Quem está insatisfeito porque ele é banco, todo mundo sabe. Que o Boto já disse que tem que vender, ou que quer vender o jogador, todo mundo sabe. Agora, qual foi o elemento a mais que fez esse cenário se transformar numa retirada de uma relação? Porque aí sim é mais sério, né? Até então, o Silas está aí, foi jogador e bom, muito bom, sabe muito bem disso. Essa história de estar insatisfeito, não quer jogar, quer sair, quer ficar, está no contexto que o cara vai jogando. A partir do momento que o Pedro sai da relação, nós temos um fato novo e sério. Isso tem que ser esclarecido, porque há informações circulando de tudo quanto é parte. Mas, partindo do princípio que é uma decisão técnica, se ela for técnica, sim, o Wallace está à frente do Pedro. Deve estar? Talvez. Acho até que pela bola que vem jogando, merece mais que o Pedro. E, como disse o Breyer, entrega mais para a dinâmica coletiva da equipe do que o Pedro. E futebol é isso, não tem muito jeito, gente. Eu sou fã do Pedro, acho ele um baita centroavante, jogador que em forma é jogador para estar na seleção brasileira, para ganhar uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Agora, não está em forma, não está jogando, não está vivendo uma fase técnica boa. Tem muitas questões aí envolvendo o Pedro. E enquanto ele não se pagar em campo, outros vão se pagar no lugar dele. E é o caso do Wallace. Galera, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui no canal a entrevista coletiva do Felipe Luiz, tá? Deixa o sininho ativado para você não perder nada. Viu? Esse programa aqui só vai falar desse jogo, né? Então eu vou fazer o seguinte, mais tarde, com o tempo, vou trazer aqui não, vou colocar no outro canal a segunda parte de onde eu parei, daqui para frente, vou colocar lá no outro canal, Marcos Fly. Então inscreva-se lá e ative o sininho lá para você não perder também a segunda parte do programa, tá? Vou colocar lá daqui a pouquinho. E, cara, como eu já falei aqui no começo do vídeo, estou muito feliz pela vitória, mas fiquei muito triste, cara, com a lesão do Ayrton Lucas, né? Não só a dele, o Alexandro também, né? Aos 6 minutos de jogo, o Alexandro sentiu a posterior da coxa esquerda e pediu para sair. Entrou o Ayrton Lucas e agora, no segundo tempo, bem no começo do jogo, né? É uma entrada forte ali, um acidente de trabalho, né, cara?
Parece que o joelho do jogador de São Paulo bateu na caneleira do Ayrton Lucas e cortou a perna dele, abriu um talho gigante ali, profundo, e com isso perdemos 2 laterais em um jogo só, né? Por quanto tempo a gente não sabe, 2 semanas, 3, 1 mês, a gente não sabe. O Alexandro volta antes, né, cara? Só que o Alexandro é assim, ele joga 2, 3 jogos, se lesiona. Aí ele volta, joga 2, 3 jogos, se lesiona. Na Copa do Mundo de Clubes, ele jogou um jogo só, se eu não estiver enganado, né? Um jogo só. Então, é um bom jogador, mas se lesiona muito, né, cara? E vamos falar de coisa boa, né? Flamengo venceu, Flamengo é líder, Mengão tem 27 pontos, abrimos aí uma distância para o segundo colocado, Flamengo tem um jogo a menos, lembrando, né? Flamengo tem um jogo a menos que Cruzeiro e também Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, esses times que jogaram, né, uma rodada enquanto o Flamengo estava lá no Mundial de Clubes. E com isso o Flamengo é líder isolado. Melhor ataque, melhor defesa. Então temos que ficar muito felizes, né, cara? Para mim, o melhor do jogo foi o Luiz Araújo. O segundo melhor do jogo, para mim, foi o Léo Ortiz. E o Wallace Ian entrou e fez o gol, né? Falar o quê, né? O menino tem estrela, é uma joia, né? Cara, o Flamengo inteiro jogou bem. Pena que tivemos essas 2 lesões aí que preocupam bastante, o Ayrton Lucas e também o Alexandre. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Valeu, galera, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se ainda não deixou, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui!